Você acha que pode entrar aqui suja desse jeito? A voz de Vinícius cortou o silêncio do showroom como uma lâmina. A mulher parou, 3 metros de distância dele. Olha para você. Ele continuou, mais alto agora. Parece que dormiu no lixo. Vai embora antes que eu chame a segurança. 2 clientes que esperavam no sofá viraram o rosto. Uma vendedora ao fundo abaixou os olhos. Outro vendedor segurou o riso. A mulher não respondeu. Ela apenas deu mais um passo. Vinícius recuou instintivamente. Fez uma careta de nojo. Não, para aí mesmo. Ele apontou o dedo. Eu não vou deixar você sujar meu showroom. O gerente apareceu na escada do 2º andar. Olhou para baixo, viu a cena e voltou para o escritório. A mulher engoliu seco. As mãos tremeram por um segundo. Ela apertou os dedos contra a sacola plástica rasgada que segurava. Vinícius cruzou os braços triunfante. Tá vendo? Até o gerente sabe que você não devia estar aqui. Silêncio. Os clientes do sofá se levantaram. Pegaram as bolsas. Saíram pela porta lateral sem olhar para trás. A mulher sentiu o peso dos olhares. 5 vendedores observavam agora. Ninguém sorria. Ninguém intervinha. Ela tentou falar. Eu só quero... Você não quer nada. Vinícius gritou, interrompendo. Você quer aplicar golpe. Quer fingir que vai comprar para depois roubar alguma coisa. Amanda, a vendedora nova, deu um passo à frente. Abriu a boca. Outro vendedor segurou seu braço. Não se mete. Ele sussurrou. Amanda recuou. A mulher olhou ao redor, procurando uma saída, procurando alguém que escutasse. Nada. Sabe quanto custa o carro mais barato aqui? Vinícius perguntou, caminhando em volta dela como um predador. 200 mil reais. 200 mil. Você já viu esse dinheiro na vida? Ela não respondeu. Responde! Ele gritou mais perto. Não! A voz dela saiu fraca. Então, sai daqui! A mulher deu um passo para trás. Outro. As pernas tremeram. Vinícius avançou. Vai, sai logo antes que eu realmente chame a polícia. Gente como você não pode ficar perto de carro de 1 milhão. 1 milhão. A frase ecoou. A mulher olhou para onde ele apontava. O SUV Titanium Black. Centro do showroom. Preto reluzente. Imponente. Ela respirou fundo. Lentamente enfiou a mão dentro da sacola plástica rasgada. O que você está fazendo? Vinícius perguntou desconfiado. Tira a mão daí, tira a mão! Ela tirou e segurava algo que brilhava sob as luzes do teto. Um cartão, preto, metálico, com um símbolo dourado gravado. O vendedor mais velho, que observava de longe, empalideceu instantaneamente. Meu Deus! Ele murmurou. Vinícius franziu a testa. Não reconhecia aquilo. Que cartão ridículo é esse? Comprou na internet para fingir que é um Centurion Black. O vendedor veterano gritou, correndo na direção deles. Só existem 50 no Brasil inteiro. O sangue sumiu do rosto de Vinícius. O gerente apareceu novamente na escada. Dessa vez, desceu correndo. Tropeçou no último degrau. Quase caiu. Dona Helena Monteiro. Ele ofegou. Todos os vendedores congelaram. A mulher de roupas rasgadas olhou para Vinícius. Ele estava branco, suando, tremendo. Eu não sabia... Ele gaguejou. Helena guardou o cartão de volta na sacola. Chamem o dono. Ela disse, a voz calma como gelo. Agora. Vinícius sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. 7 anos de carreira. Acabaram de evaporar. Por um segundo, Vinícius não soube o que dizer. O SUV que ela apontava custava 890 mil reais. 900 mil quando incluía os opcionais. Era o modelo topo de linha. Importado. Blindado. Motor V8. Acabamento em couro italiano. Apenas 3 unidades tinham sido vendidas naquele ano inteiro. E agora uma mulher que parecia ter saído debaixo de uma ponte estava apontando para ele. A risada veio naturalmente. Vinícius soltou uma gargalhada alta
exagerada, que ecoou por todo o showroom. Ele olhou para os colegas, que já começavam a se aproximar, sentindo que algo interessante estava acontecendo. Gente, vocês precisam ouvir isso! Vinícius chamou fazendo gestos largos. A senhora aqui quer ver o Titanium Black. 3 vendedores se aproximaram imediatamente, já com sorrisos nos rostos. Eles cercaram a mulher como abutres. O Titanium? Um deles repetiu, fingindo surpresa. Aquele ali que custa quase 1 milhão? Esse mesmo, Vinícius respondeu rindo. Ela disse que quer comprar. As risadas começaram. Baixas no início, mas crescendo rapidamente. Um vendedor mais velho, de barba grisalha, olhou a mulher de cima a baixo com nojo evidente. Moça, acho que você não entendeu onde está. Ele disse em um tom condescendente. Isso aqui não é crediário popular. Aqui a gente vende carro de verdade. Carro de gente que trabalha. Gente que toma banho também ajuda. Outro emendou, provocando mais risadas. A mulher permaneceu imóvel. O rosto não mostrava raiva, não mostrava tristeza, apenas observação. Como se estivesse registrando cada palavra, cada gesto, cada rosto. Vinícius deu um passo à frente, sentindo-se confiante com o apoio dos colegas. Olha, eu vou ser bem claro com você. Ele disse apontando o dedo para ela. Esse carro ali, a entrada dele é R$200 mil. 200 mil só para começar a conversar. Você entende isso? Duvido que você tenha visto essa grana na vida inteira. Verdade, outro vendedor concordou. Eu ganho bem aqui, trabalho há 15 anos, e eu não consigo comprar esse carro. Imagina você. As risadas ficaram mais altas, mais cruéis. Um dos vendedores tirou o celular discretamente, filmando a cena. Provavelmente para mostrar para os amigos depois. Olha a maluca que apareceu aqui hoje. Do outro lado do salão, Amanda Silva apertou a xícara de café com mais força. Ela queria intervir, queria dizer alguma coisa, mas era nova demais, não tinha autoridade e já tinha visto colegas sendo demitidos por não seguirem a cultura da empresa. Mas algo naquela mulher a incomodava. A postura, a calma, o olhar. Não era a postura de quem estava sendo humilhado, era a postura de quem estava avaliando. A mulher finalmente falou, cortando as risadas. Eu quero fazer uma proposta de compra. A voz saiu firme, sem tremor. Vinícius quase dobrou de tanto rir. Proposta de compra, ele repetiu para os colegas. Ela quer fazer uma proposta. Ele se aproximou ainda mais, invadindo completamente o espaço pessoal dela. Seu rosto estava a centímetros do dela. Escuta aqui, queridinha, ele disse, a voz pingando veneno. Você acha que a gente é trouxa? Acha que não sabe reconhecer um golpe quando vê? Ela deve estar trabalhando com algum malandro lá fora, sugeriu outro vendedor. Vem aqui, tira foto do carro, depois tenta aplicar algum 171. Ou é drogada, emendou um terceiro. Olha o estado dela, cara. A mulher respirou fundo. Amanda percebeu o movimento. Não foi suspiro de desespero. Foi paciência. Como alguém contando até 10 antes de responder. Eu não sou golpista. Ela disse calmamente. Não sou drogada e vim aqui para comprar um carro. Se você não quer me atender, chame alguém que queira. Vinícius explodiu. Ninguém aqui vai te atender, ele gritou, o rosto vermelho. Porque todo mundo aqui sabe que você é uma fraude, uma farsa ambulante. Ele apontou para a porta com um gesto dramático. Olha o seu estado, olha como você está vestida. Você fede, você não tem onde cair morta. E tem a audácia de entrar aqui na minha concessionária e querer ver um carro de R$900 mil. O salão inteiro estava em silêncio agora. Até os clientes que esperavam tinham parado para assistir. Vinícius estava em seu momento de glória. Ele sentiu o poder, a atenção, o controle. Ele deu o golpe final. Você não pode pagar nem a entrada.
A frase ecoou pelo showroom. As risadas voltaram, mais altas. Alguns vendedores bateram palmas. Um deles assobiou. Vinícius cruzou os braços, satisfeito consigo mesmo. Olhou para os colegas esperando aprovação e recebeu. Manda ela embora, Vinícius! Chama a segurança! Isso aqui não é albergue. A mulher não se mexeu. Ela olhou para Vinícius por um longo momento. Depois, lentamente, seus olhos percorreram cada vendedor ao redor. Um por um, registrando rostos, gravando nomes nos crachás. Então, ela fez algo que ninguém esperava. Deu um pequeno sorriso. Não foi um sorriso de nervosismo. Não foi um sorriso de medo. Foi um sorriso de quem sabe algo que os outros não sabem. Ela enfiou a mão dentro da sacola plástica rasgada. Tem certeza disso? Ela perguntou, a voz baixa, mas perfeitamente audível no silêncio que se formou. Vinícius franziu a testa. Certeza do quê? A mão dela se moveu dentro da sacola. O plástico amassado fazia barulho. Certeza de que eu não posso pagar, ela respondeu, e tirou algo de dentro da sacola, algo que brilhou sob as luzes do showroom, algo preto, reluzente, metálico, um cartão. Mas não era um cartão comum. Amanda arregalou os olhos do outro lado do salão. Ela reconheceu aquilo instantaneamente. Meu Deus! Ela sussurrou, inaudível para os outros. O vendedor mais velho empalideceu. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Isso não pode ser, ele murmurou. Vinícius olhou para o cartão sem entender. Ele não reconhecia. Nunca tinha visto um daqueles de perto. Mas o vendedor veterano tinha. Vinícius, ele disse, a voz falhando. Isso é um Centurion Black. Um quê? Vinícius ainda não entendia. Um Centurion Black! O veterano quase gritou, entrando em pânico. Só existem 50 desses no Brasil inteiro. Só milionários têm acesso. Bilionários! O sangue sumiu do rosto de Vinícius. As risadas morreram instantaneamente. O silêncio que caiu sobre o showroom foi ensurdecedor. A mulher segurava o cartão entre dois dedos, deixando a luz refletir no metal negro. O símbolo dourado gravado brilhava. Vinícius tentou falar. A boca abriu, fechou, abriu de novo. A senhora... Desculpe. Eu achei que... Ele gaguejava. As palavras se enrolavam. O suor começou a escorrer pela testa. Achei que... Era só... uma... brincadeira. Ele tentou rir, mas saiu como um gemido patético. A mulher não disse nada. Apenas continuou segurando o cartão. Os outros vendedores começaram a recuar lentamente, desaparecendo entre os carros, voltando para suas mesas, fingindo que nunca estiveram ali, covardemente abandonando Vinícius. Do outro lado do salão, perto da escada que levava aos escritórios, um homem de terno cinza parou no meio do caminho. O gerente regional. Ele tinha uma pasta na mão. Estava indo para uma reunião. Mas algo chamou sua atenção. Ele olhou para a mulher, para o cartão na mão dela, para Vinícius, suando e gaguejando patéticas desculpas. E reconheceu. O rosto dele ficou branco. A pasta escorregou da mão e caiu no chão com um baque surdo. Não, ele sussurrou. Não pode ser. Ele saiu correndo. Não andando rápido, não caminhando apressado. Correndo. Tropeçou em uma cadeira, quase caiu. Recuperou o equilíbrio e continuou. Direto na direção da mulher. Completamente desesperado. O gerente regional atravessou o showroom como se sua vida dependesse disso. Seus sapatos italianos faziam barulho no mármore. Clientes se afastavam do caminho. Vendedores olhavam boquiabertos. Ele chegou ofegante, quase tropeçando nos próprios pés. Dona Helena Monteiro, ele conseguiu dizer entre respirações pesadas. A mulher virou-se lentamente para ele. Não havia pressa em seus movimentos. Não havia surpresa, como se estivesse esperando por aquilo. Boa tarde, ela disse simplesmente.
O gerente estava vermelho. Suor escorria pelas têmporas. Ele olhou rapidamente para Vinícius, que estava paralisado, depois de volta para Helena. Eu sinto muitíssimo. Pelo que aconteceu, ele falava rápido, tropeçando nas palavras. Houve um terrível mal-entendido. O senhor Vinícius é novo. Ele não sabia. Não sabia o quê? Helena perguntou calmamente, guardando o cartão de volta na sacola rasgada. A pergunta simples desarmou o gerente. Ele abriu a boca. Fechou. Não sabia como responder. Não sabia que eu tinha dinheiro? Ela completou. Ou não sabia que devia tratar pessoas com respeito independente de como elas se vestem? Silêncio absoluto. O gerente engoliu seco. Ambos... Quer dizer, 7 anos. Vinícius murmurou atrás deles, a voz fraca. Trabalho aqui há 7 anos, não 6 meses. Helena olhou para ele pela primeira vez desde que o gerente chegou. 7 anos humilhando pessoas que não parecem ter dinheiro? Ela perguntou. Ou foi só hoje que decidiu ser cruel? Vinícius não conseguiu responder. As pernas tremiam visivelmente. O vendedor veterano que tinha reconhecido o cartão se aproximou hesitante, as mãos tremendo. Dona Helena, se me permite, o Centurion Black que a senhora possui, ele falava em voz baixa, reverente. Fui gerente de banco por 20 anos antes de vir para cá. Só vi esse cartão 3 vezes na vida. Ele não é vendido. Não se pede. A instituição é que escolhe quem pode ter. Helena assentiu levemente. Patrimônio líquido acima de 50 milhões de dólares. O veterano continuou, agora olhando para Vinícius. Movimentação financeira superior a 10 milhões por mês. E histórico impecável. Eles escolhem a dedo. Ele fez uma pausa. Existem apenas 50 desses cartões no Brasil inteiro. A informação caiu como uma bomba sobre os vendedores que ainda restavam no salão. 50 pessoas, em um país de 210 milhões. E uma delas estava ali, vestida em trapos. Vinícius sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou em um carro ao lado para não cair. Dona Helena... O gerente tentou novamente, a voz agora suplicante. Por favor, a senhora precisa entender. Nós temos protocolos de segurança. Às vezes, pessoas mal intencionadas tentam... Protocolo de segurança? Helena o cortou, a voz ainda calma, mas com uma frieza que fez o homem recuar. Me chamar de drogada é protocolo? Dizer que eu fedo é protocolo? Gritar que eu não posso pagar nem a entrada é protocolo de segurança? Cada palavra foi uma punhalada. O gerente abriu a boca para responder, mas nada saiu. Helena deu um passo à frente. Não foi ameaçador, mas todos recuaram mesmo assim. Vocês querem saber por que estou vestida assim? Ela perguntou, olhando ao redor para todos os vendedores que observavam de longe. Ninguém respondeu. Porque eu quis, ela disse simplesmente. Quis ver como vocês tratam alguém que parece não ter nada. Alguém vulnerável. Alguém que precisa de compaixão. Ela fez uma pausa. E agora eu sei exatamente o tipo de pessoas que trabalham aqui. Amanda, do outro lado do salão, sentiu um aperto no peito. Ela tinha sido gentil. Tinha oferecido água discretamente quando a mulher passou perto dela no começo. Tinha olhado com empatia, não com desprezo. Mas não tinha defendido. Não tinha intervindo. Será que isso seria suficiente? Vinícius finalmente encontrou palavras, desesperado. Foi só uma brincadeira, dona Helena. Ele tentou forçar um sorriso que saiu como uma careta dolorosa. A gente brinca assim com todo mundo. É o jeito da casa, não foi nada pessoal. Helena o olhou diretamente nos olhos. Nada pessoal? Ela repetiu. Você me chamou de fraude, de golpista, de drogada. Disse que eu fedia. Gritou na minha cara que eu não tinha onde cair morta. Ela inclinou a cabeça levemente. Qual parte disso não foi pessoal? Vinícius tentou falar, mas a voz não saiu.
Lágrimas começaram a se formar nos cantos dos olhos. Não de tristeza, de puro pânico. Ele estava percebendo, lentamente, dolorosamente. Ele tinha destruído tudo. O gerente deu um passo à frente, colocando-se quase entre Helena e Vinícius, como se pudesse proteger o funcionário. Dona Helena, por favor. Ele juntou as mãos, praticamente implorando. Sei que houve um erro grave, gravíssimo. Mas podemos resolver isso internamente. Vou pessoalmente garantir que... Onde está o proprietário? Helena o interrompeu. A pergunta foi tão súbita que o gerente levou 1 segundo para processar. O proprietário? Sim, o dono da concessionária. Onde ele está? O gerente piscou várias vezes, confuso. Ele está em uma reunião, em outra cidade. Mas posso ligar, se a senhora quiser falar? Quero, Helena disse. Agora. Não foi um pedido. Foi uma ordem. O gerente tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Ele olhou para a tela hesitante. Eram quase 15 horas. O proprietário estaria em plena reunião de negócios, mas ele não tinha escolha. Discou. O telefone tocou 1 vez, 2, 3. Todos no showroom podiam ouvir o silêncio entre os toques. Até os clientes tinham parado de conversar. 4ª, 5ª. Alô? A voz do proprietário soou irritada pelo viva-voz. Eu disse que não era para me ligar a menos que fosse uma emergência. O gerente engoliu seco. Senhor Augusto, é uma emergência. O que aconteceu? Incêndio? Assalto? Não, senhor. A dona Helena Monteiro está aqui. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Quando o proprietário falou novamente, toda a irritação tinha sumido. Havia apenas medo na voz. Helena Monteiro, a empresária, a bilionária Helena Monteiro? Sim, senhor. Outro silêncio. Por que ela está aí? O gerente olhou para Helena, pedindo permissão silenciosa. Ela acenou levemente com a cabeça. Ela veio avaliar a concessionária, senhor, para o investimento. Como? O grito saiu tão alto que fez o gerente afastar o telefone do ouvido. Ela já está aí, mas só era para ser semana que vem. Eu nem estou aí ainda. Eu sei, senhor, mas... Coloca ela no telefone. Agora! O gerente estendeu o aparelho para Helena com mão trêmula. Ela pegou o telefone calmamente. Senhor Augusto, ela disse, a voz profissional agora, toda a humildade da aparência sumindo. Não se preocupe com a data. Eu prefiro avaliar quando não sou esperada. É mais revelador. Dona Helena, eu posso explicar o que quer que tenha acontecido. Não precisa explicar. Ela o interrompeu. Eu vi tudo o que precisava ver. Viu? O quê? Helena olhou ao redor do showroom. Para Vinícius, encolhido e suando. Para o gerente, apavorado. Para os vendedores que se escondiam entre os carros. E, finalmente, para Amanda, a única que tinha demonstrado um pingo de humanidade. Vi o verdadeiro caráter da sua empresa, Helena disse no telefone, mais alto o suficiente para todos ouvirem. E acho que precisamos ter uma conversa séria sobre isso. Dona Helena, por favor, eu posso... Pessoalmente, ela cortou. Você vai querer estar aqui. Pessoalmente. Eu estou a 400 quilômetros de distância. Então sugiro que dirija rápido. E desligou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena devolveu o telefone ao gerente, que o pegou com mãos bambas. Quanto tempo até ele chegar? Ela perguntou. 4, talvez 5 horas. O gerente respondeu fracamente. Ótimo. Helena olhou ao redor. Então vou esperar. Aqui mesmo. Ela caminhou até o sofá da área VIP, onde clientes importantes esperavam enquanto seus carros eram preparados, e sentou-se calmamente. Cruzou as pernas, ajeitou a sacola rasgada no colo e esperou, como uma rainha no trono. Vinícius olhou para ela, depois para o gerente, depois de volta para ela.
Ele finalmente entendeu. Não era sobre o carro. Nunca tinha sido sobre o carro. Era sobre algo muito maior. E ele tinha colocado tudo a perder. Às 19h47, as portas de vidro se abriram. Augusto Veríssimo entrou apressado, proprietário da rede, terno amassado de 4 horas e meia dentro de um carro. Seus olhos varreram o showroom até encontrarem Helena no sofá da área VIP. Ele parou a 2 metros de Helena. Dona Helena, que surpresa vê-la aqui. Helena não se levantou, não estendeu a mão. Senhor Augusto. Silêncio tenso. Posso sentar? Helena acenou para a poltrona ao lado. Ele sentou na beirada, costas retas. Gostaria de me desculpar. Pelo quê? Ela o interrompeu. Pelo tratamento que a senhora recebeu. Você sabe o que aconteceu aqui? Augusto respirou fundo. Gostaria de ouvir da senhora. Helena se ajeitou no sofá. Entrei aqui às 15h12. Seus funcionários me trataram como lixo. Fui chamada de golpista, drogada. Disseram que eu fedia. Seu vendedor gritou que eu não podia pagar nem a entrada. Cada palavra foi pronunciada com precisão cirúrgica. Outros vendedores riram, tiraram fotos. Seu gerente observou de longe e só interveio quando reconheceu meu cartão. Augusto fechou os olhos. E o pior... Helena continuou. Foi simplesmente porque eu parecia pobre. Se eu tivesse joias, seria rainha. Mas assim, sou lixo. Ela fez uma pausa. Eu vou te contar uma história e você vai escutar sem me interromper. Ele assentiu, mudo. Helena olhou para o teto por um momento, como se estivesse voltando no tempo. Eu tinha 19 anos. Ela começou, a voz mais suave agora. Tinha fugido de casa, padrasto abusivo, mãe que não acreditava em mim. Dormi debaixo de marquises por 3 meses. O showroom inteiro estava ouvindo agora. Vendedores tinham parado de fingir que trabalhavam. Clientes que ainda restavam observavam discretamente. Até Vinícius, escondido atrás da coluna, estava ouvindo. Um dia estava sentada na calçada. Helena continuou, os olhos ainda no teto, vendo algo que só ela podia ver. Estava com fome, muita fome. Não comia há 2 dias. Um homem de terno passou por mim, terno bonito, caro, sapatos reluzentes. Ela fez uma pausa. Ele olhou para mim e cuspiu no chão, bem perto dos meus pés. Um suspiro coletivo percorreu o showroom. Ele disse, você não deveria estar aqui. Vá embora. Está sujando a rua. Helena fechou os olhos. Naquele dia prometi uma coisa. Se eu conseguisse sair dali, se um dia eu tivesse poder, eu nunca trataria ninguém como lixo e nunca faria negócio com quem trata. Ela abriu os olhos e olhou diretamente para Augusto. Hoje eu tenho 4 empresas, 32 lojas espalhadas pelo país, 1.700 funcionários, patrimônio líquido de 180 milhões de dólares. Os números caíram como bombas. E sabe o que eu faço? Ela continuou. 2 vezes por ano me visto exatamente assim. E visito empresas que estou considerando comprar ou investir. Quero ver como tratam quem parece não ter nada. Porque isso me diz tudo sobre os valores reais da empresa. Augusto estava pálido. Eu estava avaliando sua rede, Helena disse. Considerando comprar 40% das ações. Investimento inicial de 40 milhões de reais. Expansão para mais 7 estados. Dobrar o faturamento em 2 anos. Ela fez uma pausa. Estava. A palavra passada destruiu qualquer esperança que restava no rosto de Augusto. Dona Helena. Ele começou, a voz quebrando. Por favor, eu posso consertar isso. Posso mudar. Posso. Pode? Ela o cortou. Meus funcionários agem assim porque aprenderam que podiam. Porque a cultura da sua empresa permite. Porque você, como líder, nunca ensinou diferente. Eu vou demitir todos os envolvidos, Augusto disse desesperado. Vou fazer uma reforma completa. Vou... Demitir resolve? Helena perguntou.
Demitir 5, 6 pessoas e manter as outras centenas que pensam igual, mas foram inteligentes o suficiente para não falar alto hoje? Augusto não tinha resposta. Helena se levantou. Foi a primeira vez que ela ficou de pé desde que sentou 4 horas e meia atrás. Ela pegou a sacola rasgada. Minha decisão está tomada, ela disse. O negócio está cancelado. Não vou investir 1 centavo em uma empresa que trata seres humanos como lixo. 40 milhões. Augusto murmurou, mais para si mesmo que para ela. 40 milhões. Em 5 minutos. 5 minutos? Helena arqueou uma sobrancelha. Não, isso se perdeu em 4 horas e meia. Desde o momento em que seu vendedor me olhou com nojo, desde a primeira risada, desde o primeiro insulto. Ela deu alguns passos em direção à porta, depois parou, virou-se. Mas antes de ir, ela disse, procurando com os olhos, tem alguém aqui que me tratou diferente. O coração de todos acelerou. Helena apontou para Amanda. Você, como é seu nome? Amanda levantou-se tremendo. Amanda Silva, senhora. Venha aqui, Amanda. A jovem vendedora atravessou o showroom com pernas bambas. Parecia uma eternidade até chegar perto de Helena. Você me ofereceu água, Helena disse. Quando passei perto da sua mesa, não falou comigo, não fez alarde, mas colocou um copo de água na beirada e empurrou discretamente na minha direção. Amanda assentiu, sem conseguir falar. Por quê? Helena perguntou. Por quê? Amanda engoliu seco. Porque a senhora parecia precisar e todo mundo merece dignidade. Não importa como está vestido. Helena sorriu pela primeira vez em todo aquele tempo. Exato, ela disse. Todo mundo merece dignidade. Ela abriu a sacola rasgada e tirou uma carteira de couro legítimo de dentro. Abriu e tirou um cartão de visitas. Estendeu para Amanda. Segunda-feira de manhã, às 9 horas, você vai nesse endereço. Pergunte pela Carla Mendonça. Diga que eu mandei. Amanda pegou o cartão com mãos trêmulas. É um emprego? É uma oportunidade. Helena corrigiu. De trabalhar em uma empresa que valoriza pessoas, não aparências. O resto depende de você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amanda. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. Helena acenou levemente e voltou a caminhar em direção à porta. Passou por Vinícius, que estava de pé agora, completamente destruído. Ele tentou falar, mas nada saiu. Helena parou ao lado dele. Olhou diretamente em seus olhos. Você aprendeu alguma coisa hoje? Ela perguntou. Vinícius conseguiu apenas acenar com a cabeça, lágrimas escorrendo. Espero que sim, ela disse, porque essa lição custou o emprego mais bem pago que você vai ter na vida. E passou por ele, deixando-o desmoronando. As portas de vidro se abriram automaticamente. Helena saiu para a noite e nunca mais voltou. As portas de vidro se fecharam. Por 5 segundos completos, ninguém se mexeu, ninguém falou, ninguém respirou. Então, Augusto Veríssimo explodiu. 40 milhões! Ele gritou virando-se para o showroom inteiro. 40 milhões de reais, perdidos por causa de vocês. Sua voz ecoou pelas paredes de vidro. Clientes que ainda restavam saíram apressados, desconfortáveis com a cena. Vinícius estava encostado em uma coluna, as pernas sem força para sustentá-lo. O rosto estava molhado de lágrimas e suor. Augusto caminhou até ele com passadas pesadas. 7 anos, ele disse, a voz baixa, mas carregada de veneno. 7 anos eu confiei em você, te promovi, te dei bônus, te coloquei como vendedor líder. Vinícius tentou falar, mas Augusto levantou a mão. E você destruiu tudo em 5 minutos. Ele continuou. Não, pior que isso. Você revelou quem sempre foi. Senhor Augusto, Vinícius começou. Cala a boca.
Augusto rugiu. Eu não quero ouvir. Não quero desculpa. Não quero justificativa. Ele se virou para o gerente regional. Você, apontou. Você estava aqui, viu tudo. E não fez nada. O gerente empalideceu. Senhor, eu estava no escritório quando... Mentira! Augusto o cortou. A dona Helena disse que você observou de longe, que só interveio quando reconheceu o cartão dela. Silêncio culpado. Você é gerente regional. Augusto continuou, cada palavra uma sentença. Sua única função é garantir que essa loja funcione com excelência. E você deixou uma potencial investidora bilionária ser humilhada no seu showroom, sob sua supervisão. O gerente abriu a boca, mas nada saiu. Augusto olhou ao redor. Para os vendedores que se escondiam entre os carros, para os que tinham rido, para os que tinham tirado fotos. Todo mundo que participou, ele disse, a voz mais calma agora, mas ainda mais assustadora. Todo mundo que riu, que fez piada, que ficou em silêncio e deixou acontecer. Ele fez uma pausa. Estão demitidos. Um suspiro coletivo percorreu o showroom. Senhor, um vendedor mais jovem tentou protestar. Eu só ri porque é cruel, Augusto gritou. Porque achou engraçado humilhar alguém. Isso não é desculpa, é confirmação. Ele puxou o celular do bolso e discou um número. Jurídico. Augusto. Prepara 7 demissões por justa causa. Sim, 7. Quero tudo pronto amanhã de manhã. E manda o setor de RH revisar as filmagens de segurança de hoje. Quero o nome de todos os envolvidos. Ele desligou e olhou para o gerente. Você também está fora. 3 meses de aviso prévio. Mas quero você longe daqui até amanhã. Senhor, eu tenho 20 anos de empresa. O gerente tentou. E eu tinha um negócio de 40 milhões. Augusto respondeu friamente. Adivinhe qual dos dois importa mais para mim agora. O gerente baixou a cabeça derrotado. Augusto voltou sua atenção para Vinícius, que ainda estava apoiado na coluna. Quanto você ganha aqui? Ele perguntou. Vinícius fungou. 15 mil, mais comissão. Quanto foi sua comissão no mês passado? 18 mil, 33 mil reais por mês. Augusto fez as contas em voz alta. Quase 400 mil por ano. Um dos vendedores mais bem pagos da rede. Ele se aproximou mais. E você jogou tudo fora. Por quê? Por se sentir superior a alguém que parecia pobre? Por fazer gracinha para os colegas rirem? Vinícius chorava abertamente agora. Eu sinto muito. Eu não sabia. Não sabia o quê? Augusto explodiu novamente. Não sabia que ela era rica? E isso muda alguma coisa? A pergunta ecoou. Se ela fosse realmente uma moradora de rua, seria aceitável? Seria engraçado? Seria certo? Vinícius balançou a cabeça, incapaz de falar. A dona Helena testou a gente. Augusto continuou, mais calmo, mas não menos furioso. E a gente falhou, miseravelmente, porque ao invés de tratar um ser humano com dignidade básica, vocês julgaram, ridicularizaram, humilharam. Ele deu as costas para Vinícius. Recolhe suas coisas. Você tem 30 minutos para sair. E se eu ver você usando essa concessionária como referência profissional, eu vou pessoalmente ligar para quem te entrevistar e contar exatamente o que aconteceu aqui hoje. Vinícius sabia que era o fim. Não havia apelação. Não havia volta. Ele se afastou cambaleando em direção ao seu armário nos fundos. Amanda ainda estava parada onde Helena a deixou, segurando o cartão de visitas como se fosse um tesouro. Augusto olhou para ela. Você, ele disse. Amanda se preparou para o pior. Senhor! Você foi a única, Augusto disse, a voz finalmente perdendo a fúria. A única que teve empatia, que tratou ela como pessoa. Amanda não sabia o que dizer. A Helena te ofereceu um emprego? Sim, senhor. Ela disse para eu ir segunda de manhã.
Augusto assentiu lentamente. Você vai aceitar? Amanda olhou para o cartão, depois para o showroom, para os colegas que estavam sendo demitidos, para Vinícius sumindo nos fundos. Sim, ela respondeu. Vou aceitar. Bom, Augusto disse, porque eu ia fazer o mesmo, ia te promover aqui, mas trabalhar para Helena Monteiro vai ser muito melhor para sua carreira que trabalhar para mim. Ele estendeu a mão. Amanda apertou surpresa. Obrigado por provar que ainda tem gente boa nessa empresa, ele disse, mesmo que não seja mais minha funcionária daqui a 2 dias. Amanda sorriu levemente, ainda processando tudo. Do outro lado do showroom, Vinícius saiu dos fundos carregando uma caixa de papelão com seus pertences. Fotos, troféus de vendedor do mês, uma caneca personalizada, 7 anos em uma caixa. Ele atravessou o showroom em silêncio. Ninguém olhou para ele. Ninguém se despediu. Era como se já fosse um fantasma. Quando passou pela porta, parou por um segundo. Olhou para trás uma última vez. Viu o SUV Titanium Black que Helena tinha apontado. O carro mais caro da loja. O carro que poderia ter dado a ele a maior comissão do ano, mas que agora representava a maior perda da sua vida. Ele saiu para a noite. A porta se fechou atrás dele e ele sabia que nunca mais entraria ali. Dentro do showroom, Augusto subiu na pequena plataforma onde normalmente faziam entregas de carros novos. Os vendedores restantes se aproximaram hesitantes. Escutem bem, ele disse, a voz cansada agora. O que aconteceu hoje não pode se repetir. Nunca. Em lugar nenhum. Ele olhou ao redor. Eu construí essa rede do zero. 23 anos de trabalho. 3 gerações da minha família envolvidas. E em 4 horas quase perdemos tudo. Pausa. Não por um erro de gestão, não por crise econômica, mas porque esquecemos o básico. Tratar pessoas com respeito. Alguns vendedores olhavam para o chão envergonhados. Amanhã de manhã, Augusto continuou. Todos vocês vão participar de um treinamento. Não sobre vendas, não sobre produtos, sobre empatia, sobre humanidade. Ele desceu da plataforma. E se alguém aqui achar que isso é perda de tempo, a porta está logo ali. Porque eu prefiro fechar essa concessionária do que continuar com gente que não sabe a diferença entre vender carro e vender dignidade. Ninguém se moveu. Podem ir para casa, ele disse. Amanhã a gente recomeça, do jeito certo dessa vez. Os vendedores foram saindo lentamente, em silêncio. Amanda foi uma das últimas. Quando passou por Augusto, ele a chamou. Amanda! Ela parou. Obrigado. Ele disse simplesmente. Ela sorriu e saiu. Augusto ficou sozinho no showroom vazio. As luzes automáticas começaram a se apagar uma a uma. Ele olhou para o SUV Titanium Black. 40 milhões de reais, perdidos. Não por falta de produto, não por preço alto, não por concorrência, mas por falta de caráter. Ele puxou o celular e olhou para a tela por um longo momento. Depois digitou um e-mail. Cara Helena, sei que não tenho direito de pedir nada depois do que aconteceu, mas gostaria de uma chance de mostrar que posso mudar. Não a empresa, eu. Não estou pedindo o negócio de volta, estou pedindo a oportunidade de aprender. Se aceitar me encontrar para um café, prometo apenas escutar, respeitosamente, Augusto Veríssimo. Ele olhou para a mensagem por 30 segundos. Depois apagou tudo. Não merecia resposta. Não merecia chance. Só merecia aprender com a dor. E ele ia aprender. Da pior forma possível. 3 dias depois, segunda-feira, 8h47. Amanda Silva estava parada em frente a um prédio de vidro espelhado no centro financeiro da cidade. 23 andares. Logo dourado na entrada. Grupo Monteiro Holdings. Ela segurava o cartão de visitas que Helena tinha dado. As mãos tremiam levemente. Respirou fundo e entrou. O lobby era impecável. Mármore claro. Plantas ornamentais.
Recepcionista sorridente que a atendeu sem olhar sua roupa. Um tailleur simples que ela tinha comprado no sábado, o melhor que podia pagar. Vim falar com a Carla Mendonça. Dona Helena mandou. A recepcionista sorriu mais largo. 15º andar. A Carla já está esperando. O elevador subiu suavemente. Amanda observou sua imagem refletida no espelho. Cabelos presos, maquiagem leve, postura ereta. Ela estava nervosa, mas também esperançosa. As portas se abriram. Uma mulher de uns 45 anos a esperava. Cabelos curtos, óculos de armação moderna, sorriso genuíno. Amanda? Sim, senhora. Carla Mendonça, gerente de RH do grupo. Elas apertaram as mãos. A Helena me contou sobre você. Vem, vamos conversar. Elas entraram em uma sala de reuniões com vista para a cidade. Carla serviu café. Sentou-se do outro lado da mesa. A Helena não costuma indicar pessoas. Ela começou. Em 12 anos trabalhando com ela, vi acontecer talvez 5 vezes. Então, quando ela manda alguém, eu presto atenção. Amanda assentiu, sem saber o que dizer. Ela me contou o que aconteceu na concessionária. Carla continuou. E me disse que você foi a única que tratou ela como humana. Por que você fez isso? A pergunta pegou Amanda desprevenida. Porque era o certo. Ela respondeu incerta. Ela parecia precisar de água. Todo mundo merece isso. Não importa como está vestido. Carla sorriu. Exatamente. Ela abriu uma pasta. A gente não quer vendedores que só tratam bem quem parece rico. A gente quer pessoas que enxergam pessoas. Ela deslizou uma folha pela mesa. Gerente de atendimento. Uma das nossas concessionárias parceiras. Salário inicial, 22 mil. Plano de saúde completo. Vale refeição. Participação nos lucros. Amanda olhou para os números e sentiu as pernas fraquejarem. 22 mil. Ela ganhava 7 na antiga concessionária. É sério? Completamente, Carla respondeu. A Helena investe em caráter e você mostrou ter. Amanda sentiu lágrimas queimando nos olhos. Eu aceito. Aceito sim. Carla estendeu a mão. Bem-vinda ao grupo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vinícius Brandão estava em sua 4ª entrevista de emprego da semana. Concessionária menor. Bairro periférico. Salário bem menor do que ele estava acostumado. O gerente, um homem de uns 50 anos, lia o currículo com cara fechada. 7 anos na Premium, ele disse. Por que saiu? Vinícius tinha ensaiado a resposta. Divergências com a nova gestão. Estava buscando novos desafios. O gerente colocou o currículo na mesa. É que eu liguei lá pedindo referências. O sangue de Vinícius congelou. E o que disseram? Que você foi demitido por justa causa, por humilhar uma cliente. O gerente o encarou. Isso é verdade? Vinícius abriu a boca. Fechou. Não havia como mentir. Foi um mal-entendido. Mal-entendido. O gerente repetiu sem emoção. Olha, a gente aqui é pequeno. Não podemos nos dar ao luxo de ter gente que trata cliente mal. Então, obrigado por vir, mas não vai rolar. Vinícius saiu dali derrotado. Era a 4ª porta fechada. E não seria a última. Naquela mesma noite, Helena Monteiro estava em seu escritório no último andar quando Carla entrou. A Amanda começou hoje, ela disse sorrindo. Impressionante. Em 4 horas, já tinha reorganizado o sistema de atendimento e treinado 2 funcionários novos. Helena sorriu levemente. Eu sabia. Como? Porque pessoas com empatia de verdade geralmente são as mais competentes também. Helena respondeu. Elas enxergam o que os outros não veem. Isso serve tanto para tratar pessoas quanto para resolver problemas. Carla assentiu. E o Augusto? Helena suspirou. Mandou 7 e-mails, 4 cartas físicas, 2 buquês de flores.
Você respondeu alguma coisa? Não. Vai responder. Helena olhou pela janela. A cidade brilhava lá embaixo. Talvez, ela disse finalmente, daqui a uns 6 meses, se ele realmente mudar a empresa, se ele provar que aprendeu. E se não mudar? Aí ele vai aprender do jeito mais doloroso, vendo os concorrentes que tratam pessoas com respeito crescerem enquanto ele afunda. Carla sorriu. Você é dura. Eu sou justa. Helena corrigiu. Há uma diferença. Ela pegou o telefone e discou um número interno. Segurança? Tem mais flores aqui. Podem levar para o hospital infantil? Obrigada. Desligou e voltou ao trabalho, porque justiça tinha sido feita. Amanda tinha uma nova chance. Vinícius estava aprendendo uma lição. E Augusto estava descobrindo que dinheiro não compra dignidade. Mas respeito muda tudo. 6 meses depois, a concessionária Premium tinha mudado. Não na estrutura física. Os carros eram os mesmos. O mármore, o mesmo. As luzes, as mesmas. Mas algo fundamental era diferente. Augusto Veríssimo estava na entrada do showroom observando sua equipe. Eram 10h de uma terça-feira. Movimento moderado. Uma mulher entrou. Roupa simples, chinelos gastos, sacola de feira na mão. 2 vendedores se aproximaram imediatamente. Bom dia, senhora. Posso ajudar? A voz era genuína. O sorriso, real. A mulher pareceu surpresa. Eu só vim ver os carros. Não vou comprar nada hoje. Sem problema, o vendedor respondeu. Quer dar uma olhada? Posso explicar os modelos, sem compromisso. Augusto observou a cena com um nó na garganta. 6 meses de treinamento intensivo. 6 meses desconstruindo uma cultura tóxica. 6 meses aprendendo que respeito não tem uniforme. A mulher saiu 20 minutos depois sorrindo. Não comprou nada, mas foi tratada como se fosse comprar tudo. Augusto voltou ao seu escritório. Na parede, emoldurada, uma foto que ele tinha mandado imprimir. Helena Monteiro, na capa de uma revista de negócios. Embaixo, uma frase que ele tinha escrito à mão. Nunca mais. Ele abriu a gaveta e tirou um envelope. Dentro, a 8ª carta que ele tinha escrito para Helena nos últimos 6 meses. Nenhuma tinha sido respondida. Mas ele continuava escrevendo, não pedindo desculpas, não implorando o negócio de volta, apenas mostrando as mudanças, fotos de treinamentos, depoimentos de clientes, números de satisfação que tinham subido 40%. Ele selou o envelope e colocou no correio. Sabia que provavelmente seria ignorado como os outros, mas continuaria mandando. Porque a lição que Helena tinha dado custou 40 milhões, e ele nunca mais esqueceria. Do outro lado da cidade, Amanda Silva estava em uma reunião com 10 gerentes regionais. Ela tinha 26 anos. 6 meses atrás, era vendedora iniciante ganhando R$7.000. Hoje, era gerente de excelência em atendimento do Grupo Monteiro. 32 mil de salário. Carro da empresa, plano de saúde premium. Mas mais importante que isso, tinha propósito. O cliente não liga para o preço do seu carro, ela dizia para a equipe. Ele liga para como você o faz sentir. Se você trata ele como lixo porque a roupa está suja, você já perdeu a venda. E pior, perdeu a humanidade. Os gerentes anotavam. Alguns tinham o dobro da idade dela, mas escutavam com respeito, porque ela tinha sido promovida por Helena Monteiro. E todos sabiam a história. A história da mulher que ofereceu água quando ninguém mais ofereceu dignidade. Naquela mesma tarde, Vinícius Brandão estava em uma loja de conveniência. Uniforme vermelho, crachá, atendente, salário, R$2.400. Ele repunha produtos nas prateleiras quando um homem de terno entrou. Carro importado estacionado na frente. O homem olhou para Vinícius, reconheceu. Você não trabalhava na Premium? Vinícius engoliu seco. Trabalhava. Que pena. Aquele lugar era bom.
O homem pegou uma água e foi embora. Vinícius continuou repondo produtos. Ele tinha aprendido a lição, da pior forma possível, mas tinha aprendido. Agora, quando alguém entrava na loja, não importava a roupa, a aparência, o cheiro, ele tratava com respeito, porque sabia o preço de não fazer isso. Helena estava em seu escritório quando Carla entrou com um envelope. Mais uma carta do Augusto. Helena olhou para o envelope. Não abriu. Quantas já são? 8. E ele mudou? Carla sorriu. Fui checar pessoalmente semana passada. Fingi ser cliente comum. Fui bem tratada. Todos foram educados, atenciosos. A cultura mudou. Helena finalmente abriu o envelope. Leu em silêncio. Dentro, fotos de treinamentos, gráficos de satisfação e uma nota escrita à mão. Dona Helena, não estou pedindo o negócio de volta. Não mereço. Só queria que soubesse. Você salvou esta empresa. Não com dinheiro, com uma lição. Obrigado por isso. Augusto. Helena dobrou a carta lentamente. Agende um café com ele, ela disse para Carla. Semana que vem... Carla arregalou os olhos. Sério? Sério, ele aprendeu. Levou 6 meses, mas aprendeu. E o negócio? Vai retomar? Helena pensou por um momento. Vou avaliar, mas dessa vez sem avisar. Vou entrar lá vestida de executiva. E depois, em outro dia, vou entrar de novo, como moradora de rua. Ela sorriu. Se o tratamento for o mesmo nas 2 vezes, aí sim a gente conversa sobre negócios. 3 semanas depois, Helena entrou na concessionária Premium. Tailleur Chanel, salto alto, bolsa Hermès. Foi tratada como rainha, café importado, atenção total, sorriso de todos. Ela não comprou nada, agradeceu e saiu. 2 dias depois, voltou. Roupas velhas, cabelos desgrenhados, sacola plástica. Um vendedor se aproximou. Bom dia, posso ajudar? O tom era o mesmo, o sorriso, o mesmo, o respeito, o mesmo. Helena sentiu um nó na garganta. Quero ver aquele SUV ali. Claro, vem comigo, vou te mostrar. Ela passou 2 horas lá, foi bem tratada do início ao fim. Quando saiu, ligou para Carla. Agenda a reunião com o Augusto e prepara o contrato. Vai investir mesmo? Vou. Não os 40 milhões originais, mas 20. Ele merece uma segunda chance. Por quê? Helena olhou para trás, para a concessionária. Porque ele fez o que poucos fazem. Mudou de verdade. E isso vale mais que dinheiro. Essa história não é sobre dinheiro. É sobre caráter. Quem você seria se ninguém soubesse quem você é de verdade? O respeito que você dá quando não tem nada a ganhar diz tudo sobre você. Se essa história te incomodou, o recado chegou. Deixa o like para fortalecer o canal e comenta aqui embaixo. Você acha que as pessoas mudam ou só fingem quando são observadas? Quero saber o que você pensa.